santo, justo e verdadeiro. Só Ele pode nos dar a perseverança, a força, a fé para a gente vencer as coisas deste mundo. Porque este mundo já é do maligno, este mundo já está condenado. E Jesus, Ele quer tirar a raça humana da condenação. E como pode fazer isso, irmão Wilton? É a pessoa entregar a vida para Jesus Cristo. E entregar a vida para Ele para alcançar a vida eterna. Não sou eu e ninguém pode convencer você a entregar a sua vida para Jesus Cristo. Quem convence o ser humano a entregar a vida para Ele é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós pregamos o Evangelho, mas quem convence o ser humano ao arrependimento é o Espírito Santo. E muitos dizem assim: eu já ganhei muitas almas para Jesus, eu já ganhei muitas almas para Cristo. Você não ganhou nada. Quem ganha é o Espírito Santo. Você só é um instrumento para falar de Jesus para as pessoas, mas quem convence o ser humano do arrependimento, para largar o pecado, para largar a vida deste mundo que já é no mundano, é o Espírito Santo. Oh glória! Vamos ler a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por tudo. Vamos ler. O pecado imperdoável. Você sabia que existe um pecado que Deus não perdoa? Você não sabe, não? A palavra de Deus vai dizer aqui neste momento, o Espírito Santo vai falar. O pecado imperdoável. Vamos lá, Mateus capítulo 12, 31 e 32. Oh, glória. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, do 31 ao 32. O pecado imperdoável. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, do 31 ao 32. Vamos ler a palavra. Portanto, eu vos do 31 ao 32. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. As pessoas e as blasfêmias contra o Espírito Santo não será, porém, perdoado. Deu para entender? O pecado imperdoável, o que nós estamos lendo é o seguinte: é que você pode falar mal de Cristo, falar mal de Deus, falar mal do reino dos céus, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não haverá salvação, nem aqui e nem no dia do julgamento. Deu para entender? Então, se você não entende, não conhece, você pode falar mal de Deus, você pode falar mal do Filho, você pode falar mal do reino dos céus, mas se você falar mal do Espírito Santo, não haverá salvação para você aqui na terra, nem no dia do julgamento. Então, antes de você fazer alguma coisa, antes de você ficar nervoso ou nervosa, pare para analisar e não vá fazer algo contra o Espírito Santo, porque senão você não terá o perdão de Deus. Vou ler mais uma vez para você entender. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. As pessoas que blasfêmiam contra o Espírito Santo não será perdoado. Porém, não será perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem nesta época
e nem no tempo futuro. Então, vigiai e não fazer bobagem. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá salvação para a tua vida. João capítulo 16, versículo 8. Vamos lá. Vamos. João capítulo 16, versículo 8. Vamos lá. Se você tem a Bíblia, me acompanhe. João capítulo 8, versículo 16. O pecado imperdoável. E nós acabamos de ler em Mateus. Agora vai para João capítulo 18. Um dia eu estava na rua pregando. João capítulo 16, versículo 8. Um dia eu estava pregando na rua e eu vi uma pessoa dizer: não está fazendo efeito este evangelho que o povo prega na rua. Mas a gente para analisar e diz: está fazendo efeito. O evangelho que é pregado na rua está fazendo efeito. Para aqueles que dão lugar a Deus. Para aquele que entrega o caminho para Deus. Para aqueles que não dá e não entrega o caminho para Deus, a Bíblia diz que não haverá salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 8. Quando então ele envier, convencerá o mundo do seu pecado e da justiça e do juízo, e do pecado porque a humanidade não crê em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Vou ler de novo. João capítulo 16, versículo 8. Estão falando sobre o pecado imperdoável. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado e da justiça do juízo, e do pecado porque a humanidade não crê em mim, e da justiça porque vou para o Pai e vos não me vereis mais. Quando ele vier à terra, ele vai mostrar para a raça humana e vai dizer para eles sobre os seus pecados que foram acontecidos aqui na terra. E o que nós devemos fazer, irmão Hilton, para se livrar do pecado? É você se render a Cristo e entregar o teu caminho para Ele. Oh, glória! Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8, que fala sobre, que nós estamos aqui falando sobre o pecado imperdoável. Boa noite, meu querido. Vamos para o livro dos Hebreus. Hebreus capítulo 3, do 7 ao 8. O livro dos Hebreus, do povo hebreu, capítulo 3, do 7 ao 8. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirde a sua voz, não endureceis o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. No deserto, o povo foi escravizado por 400 anos no Egito, e Deus usa um homem para libertar 2,5 milhões de pessoas escravizadas. E sabe o que aconteceu? Esse povo endureceu o coração
e se virou contra Deus. Começou a fazer um bezerro de ouro, para adorar um bezerro de ouro. E no mundo atual de hoje, irmão Will, não é diferente. As pessoas estão deixando de adorar Cristo para adorar o mundo. As pessoas hoje estão deixando de adorar o Criador para estar buscando as coisas do mundo. E quem busca as coisas do mundo vai ficar aqui no dia do julgamento. Nós estamos falando sobre o pecado imperdoável. E diz, assim como a proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. É triste que a gente vê pessoas que dizia que era cristão e hoje está afastado do Evangelho, porque endurece o coração, não abre o coração para o Espírito Santo trazer de volta para o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é daquele que foi até a cruz do Calvário, morreu por nós e no terceiro dia ele ressuscitou. Não perca tempo. Volta para o Senhor enquanto há tempo. Porque triste é quando você vê um pai, uma mãe, um tio, uma avó salva que estará na Nova Jerusalém e você não vai estar lá. Então aconteceu com Lázaro, o mendigo, e o rico. O rico foi lançado no lugar de tormento e o mendigo foi levado pelos anjos para o céu. Quantas pessoas hoje neste mundo, neste país, nesta cidade, pessoas que se afastaram do Senhor Jesus Cristo e hoje está passando por muitas coisas e não se rende a Jesus. Está passando por lutas, está passando por problemas, está passando por provações, mas não entrega o caminho para o Senhor. Está passando por choro, está passando por tribulações, mas não entrega o caminho para o Senhor. Não está cansado, não? Será que as pessoas que estão afastadas do Evangelho não cansam, não? A Bíblia diz que as pessoas estão cegas espiritualmente, porque quando estava no caminho do Senhor, Jesus, ele fez coisas maravilhosas e eternas. Amém. Amém. Eu te falar só uma palavra para você. O texto do Senhor está dizendo, vamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É João 1. Amém. Daqui a pouco a gente vai ler. João 1. Isso aí. Apocalipse capítulo 3. Não. João 1. Te falando. Amém. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 3. João 1. Amém. João 1. Louvado seja Deus. Aí você não sabe nada. Louvado seja o nome do Senhor. É João 1. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O verbo se fez carne. E o primeiro. E você está tudo errado também, minha agulha. O princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E ele era a palavra, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada o que existe teria sido feito. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vamos ler. Gostei do texto que nós acabamos de ler. Ele é o princípio de tudo. E todo poderoso. Ele é o começo. É o começo e o fim. Vamos ler Apocalipse. Ele é o fim, ele é o começo. Amém. Oh, meu Deus. Eu tô aqui. Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que aqui diz a palavra. Aí diz isso, meu Deus. São 40 dias. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abri, e eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abri a porta e entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha o amor de Jesus pela tua vida, homem, e pela vida de muitos que estão no mundo. Eu vou ler de novo para você entender. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abri a porta e entrarei entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abre a porta do teu coração, abre a porta da tua casa, para ele entrar contigo, para cearar com você, para você ter uma vida eterna com ele. Que Deus continue olhando para esta alma que está aqui ouvindo a palavra, que ele mandou ler João capítulo 1 em diante. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Vamos para Atos capítulo 7, versículo 51. Abre a porta do teu coração, abre a casa para Deus entrar e ceará contigo. Aí Deus ele tirará de você todas as contendas, todas as confusões. Sabe por quê? Porque o que prevalece é o amor. Sem amor não tem como você vencer. Este homem está aqui caído, ele está bebendo. A sociedade não dá valor, mas Jesus ama esta alma que está aqui. Jesus ama ele, mas para Deus transformar ele tem que dar lugar a Deus, para Deus mudar a vida dele. Oh glória! Nós estamos falando sobre o pecado imperdoável. Oh glória! Aleluia! Efésios capítulo 4, 30 e 31. Vamos para o livro de Efésios. Aleluia! Glória a Deus! Efésios. Vamos para o livro de Efésios. Você não está aqui à toa. É por isso que você parou aqui, na minha porta. Aleluia! E Jesus está dizendo, eu te amo. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Mas para eu transformar a tua vida, você tem que dar lugar a Ele, para Ele mudar a tua história. Oh, glória! Aleluia! Efésios. Vamos para o livro de Efésios. Nós estamos falando sobre o pecado imperdoável. Se você falar mal do Espírito Santo, não haverá salvação para a tua vida. Mas se você teme a Deus, se você tem o temor a Deus, como esse homem está aqui sentado, ouvindo a palavra, oh glória! Efésios capítulo 4, 30 a 31. Vamos ler a palavra, do 30 ao 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção, e toda amargura e cólera, irá, gritaria e blasfêmia seja eliminadas do meio de vós. Ó, você está vendo o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra do Senhor está dizendo neste momento que nós estamos aqui pregando o Evangelho e este homem aparece aqui Eu agradeço. Para ouvir a palavra. E não contristeças o Espírito Santo de Deus,
o qual fostes selados para o dia da redenção, e toda amargura e cólera, ira, gritarias e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Ó, tira a maldade do coração. Deixa Jesus trabalhar no teu coração e deixa Cristo trabalhar na tua vida. Amém. Apocalipse capítulo 12, 7. Vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse 12, 7. E houve então uma guerra nos céus, e Miguel e o seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. E contudo estes não foram suficientes e tementes e poderosos dessa maneira, e perderam o seu lugar nos céus. Ó, a vitória de Cristo e o seu povo. Ó, glória! Quem é o espírito de contendas? Quem é o espírito de amargura? É ele, que não quer a vitória do ser humano. Mas Jesus, ele quer que o ser humano seja vitorioso. Jesus quer que o ser humano tenha vida eterna. Jesus quer que o ser humano encontre o caminho da vitória. Jesus quer que o ser humano busque ao Senhor enquanto se pode achar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Ô glória! Ei, Jesus maravilhoso! Esse homem veio ao encontro da palavra. Veio ao encontro da palavra. Ainda mandou que eu lesse em João capítulo 1. E eu li para ele. O verbo se fez carne. E o verbo estava entre nós. Ô glória! 1 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Vamos ler a palavra. Nós estamos falando sobre o pecado imperdoável. E não apagueis o fulgor do Espírito, e não trenteis como desdém a profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom, e afastais vós de toda forma de mal. Ó, buscai o que é bom, adorai o que é bom, e o que é bom, o que ele dá para nós, a vida eterna, levar o amor ao próximo, levar a palavra para os que estão cativos, levar a palavra para aqueles que estão aí achando que não tem mais jeito, mas tem jeito. Tem jeito. Isso. É ele que muda. É ele que transforma. Eu vou ler mais uma vez para você entender. 1 Tessalonicenses 5, 19. Ô glória. Não apagueis o fulgor do Espírito. Ó. Não apague o Espírito, porque se você apagar o Espírito do Senhor, você não alcançará a vitória. Mas se você manter o Espírito aceso, como esse homem está aqui neste momento, que este homem mandou que eu lisse João capítulo 1, se ele cada dia mais se render a Jesus e largar a bebida, Deus vai mudar a história dele. É porque Deus quer a transformação. Deus quer a mudança. Deus não quer o ser humano jogado como ele está, aviciado na bebida. Mas, irmão Hilton, eu não sou aviciado na bebida, sim, mas bebe. Pede a Deus para tirar isso de você. A Bíblia está dizendo, não apaguei o Espírito. Porque se você apagar o Espírito que está em você, você não terá vida eterna.
Vamos ver uma história que foi real. A menina cristã nasceu no Evangelho. O teu pai e tua mãe é membro e tem cargo na igreja. E o que aconteceu? Ela indo para o colégio, as amigas dela convidou ela para uma festa em uma discoteca. E ali ela disse: eu não vou porque eu sou serva do Senhor, sou cristã, eu não posso para esse lugar. E aí terminou as aulas, as amigas delas insistindo que ela fosse para esta festa. Aí ela disse: eu não vou porque eu sou cristã. Resumindo da história, ela foi para o culto no sábado, que era da igreja adventista. Ela foi para o culto no sábado com os pais, voltou e foi para o culto do jovem à tarde. Nessa hora que ela foi para o culto à tarde do jovem, ela já tinha levado a roupa de festa para ir para a festa com suas amigas de colégio. Resumindo a história, ela viu totalmente as coisas diferentes que ela nunca viu na vida dela. E o que aconteceu? Ela foi para essa festa, nem dançou, não fez nada. Quando ela foi no outro dia para o colégio, os amigos dela, que não é amigo, começou a dizer: tá vendo? Você gostou? Ofereceu bebida para ela e tudo na festa, ela não bebeu. Aí no segundo dia, os amigos que estavam no colégio, mas ela disse: você gostou da festa? Sábado que vem tem mais. Essa menina cristã mentiu para o pai, para os pais, e foi de novo para essa festa. A primeira, os pais perdoou ela porque ela falou a verdade. Mas na segunda vez, ela foi para a festa e aí deu no que deu. Começou a dançar, começou a beber e começou a namorar o menino da festa. Olha como é a história. E aí essa menina começou a buscar as coisas do mundo. E depois que ela foi para o culto, da outra vez ela foi para o culto, ela começou a falar mal da igreja, das festas da igreja. Começou a falar mal. Sabe o que acontece? O Espírito Santo estava começando a trabalhar na vida dela para ela não ir, mas aí ela foi laçada pelo mundo, foi lançada pelo mundo e hoje ela está afastada do Evangelho. Sabe por quê? Porque ela deu ouvido às coisas do mundo. Mas se você dá ouvido a Deus, Ele transformará e Ele mudará a tua história. Esta menina estava no berço evangélico, nasceu no Evangelho, seus pais membros da igreja, mas ela começou a dar ouvido às coisas do mundo. Você já viu que as coisas erradas estão sendo coisas certas e as coisas certas estão sendo erradas? E aí pronto. Aí Jesus está dizendo: eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero que você seja transformado. Mas para Jesus transformar, você tem que dar lugar ao Senhor. Dá lugar. Dá lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho meus erros, minhas falhas, mas eu continuo no caminho. Eu não quero permanecer no erro, mas tem que andar firme, buscando. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento, porque nós